posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, eu adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, eu adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Só o Senhor é digno do nosso louvor. Só Ele merece ser exaltado por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele já fez por nós. Nós não temos palavras, ó Pai, para descrever tamanha grandeza, Senhor. Nós não conseguimos expressar tamanha gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor já fez, por ter nos dado o Seu Filho, para que nós pudéssemos ter um amanhã como cantamos. Obrigado, Jesus, por esse amor. Obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Eu peço que neste momento, Pai, durante esse tempo que estaremos aqui, Senhor, Te louvando e engrandecendo Teu santo e eterno nome, Senhor, falando a respeito da Tua palavra, eu peço que o Senhor toque os corações neste momento, Jesus. Traga discernimento espiritual, abra os olhos, Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa confiança esteja somente em Ti, Pai. Que os nossos olhos estejam somente em Ti, Deus. Que possamos Te adorar em espírito e verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Que a nossa vida seja para glorificar o Teu santo nome, Pai. Porque o Senhor é Deus acima de todos, acima de todas as circunstâncias, acima de todos os problemas, Pai. O Senhor é Deus sobre toda a terra, o Senhor é soberano. Nós cremos nisso do fundo do nosso coração, Pai. Que a nossa fé seja renovada por Ti, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nos apeguemos cada vez mais firmemente à graça que nos foi concedida. Em nome de Jesus. Eu Te louvarei, não importa
somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Bem, irmãos, estarei cantando mais uma canção. Antes de começarmos a palavra. Se você conhece, cante junto conosco. Aí mesmo onde você estiver. Amém? Estava distante, seu amor nos aproximou, sua graça constante, uma ponte entre nós edificou, e o que nos separava no passado ficou. O véu que nos separava do alto a baixo rasgou. Não tenho para onde ir, só tuas palavras trazem vida, não me aproximam da cruz, porque todo dia algum em mim tem que morrer. Eu não tenho para onde ir, só tuas palavras trazem vida, me aproximam da cruz, porque todo dia algum em mim tem que morrer. Estava distante, seu amor nos aproximou, sua graça constante, uma ponte entre nós edificou, e o que nos separava no passado ficou, e o véu que nos separava do alto a baixo rasgou. Não tenho para onde ir, só tuas palavras trazem vida, me aproximam da cruz, porque todo dia algo em mim tem que morrer. Eu não tenho para onde ir, só tuas palavras trazem vida, me aproximam da cruz, porque todo dia algo em mim tem que morrer. Amém, irmãos? Vou colocar o violão de lado aqui um pouquinho. Amém? Gostaria que você já fosse abrindo a sua Bíblia
no livro de Efésios, no capítulo 1. Amém? Livro de Efésios, capítulo 1. Efésios 1, a gente vai ler do verso 3 ao verso 6. Amém? A Bíblia nos diz assim, irmãos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz. Ela faz separação entre a nossa alma e entre o nosso espírito. E ela nos ensina, Pai, todas as coisas. Obrigado porque nós temos acesso a ela, Pai. Nós temos a oportunidade de lê-la e aprender com ela. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo trabalhe neste momento nos corações, Pai. Tira o véu, como nós cantamos agora. Em nome de Jesus. Para que nós possamos ser libertos pela tua verdade. Abre os nossos olhos, Pai, para que possamos contemplar as tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Enfim, o que está acontecendo aqui, irmãos? O livro de Efésios é um livro muito importante para a palavra de Deus, né, como um todo. Para as doutrinas cristãs, para o cristianismo. Nós temos aqui Paulo fazendo uma grande defesa do evangelho, como ele sempre faz. Né? Talvez a maior defesa seja a carta de Romanos, mas a carta de Efésios também tem textos maravilhosos, e aqui ele está começando, irmãos, e ele vai continuar no capítulo 2, um dos textos mais importantes da Bíblia, em que ele fala da graça de Deus, em que ele fala do dom da salvação que nos é dada através da graça de Deus, e porque é de graça, nós recebemos gratuitamente. Amém? E a partir do verso 13, irmãos, até o verso 14, Paulo começa essa carta com uma adoração, com um louvor. Ele está expressando em palavras aqui o quão ele está feliz, alegre, contente pelo entendimento que ele tem a respeito da graça de Jesus. E do verso 13 ao verso 14, irmãos, é interessante isso, que ele passa todos esses versos apenas lembrando da graça. Ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai. E ele vai até o final falando da graça, do quanto Deus é glorioso, do quanto Deus é soberano, do quanto Deus é maravilhoso, misericordioso, bondoso, por ter nos dado Cristo de graça. Então ele louva ao Senhor por isso. E ele fala das bênçãos espirituais. Ele ressalta as bênçãos espirituais que o crente em Jesus, quando entrega a sua vida a ele, se torna filho e ele recebe por herança. Irmãos, ele começa no verso 13 dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aproximando Deus de nós, através de Cristo. A importância, irmãos, desta afirmação de Jesus como filho mais velho se dá pelo fato de que Paulo considera bênçãos, não apenas questões materiais. Paulo não considerava bênçãos apenas coisas que eram de ordem natural, mas principalmente a bênção, irmãos, de ter em Cristo, Deus ter possibilitado comunhão, acesso, reconciliação, filiação. Ou como ele mesmo vai dizer mais para frente, a gente vai chegar lá, adoção. Através de Cristo, irmãos, Deus possibilitou ao homem novamente se relacionar com Deus. E Paulo considera isso uma bênção, irmãos, porque nós precisamos entender uma coisa. Foi uma maldição Adão ter perdido a comunhão no jardim. Foi uma maldição. Adão e Eva foram amaldiçoados por causa daquilo que eles perderam, por sua negligência, por ter deixado ser enganados. Eles perderam o jardim e Paulo considera isso uma maldição, muito provavelmente.
Então ele está dizendo que isso que Jesus Cristo recupera, isso que Deus nos trouxe de volta através de Cristo, Paulo considera isso uma bênção, muito maior do que as bênçãos naturais, muito maior do que aquilo que os olhos podem ver. Paulo considera isso maravilhoso, porque é uma bênção, irmãos, Cristo ter conquistado isso para aquele que nele crê. Deus nos dá isso por herança. Essa maravilhosa graça nos traz essa herança, irmãos, através do sacrifício na cruz. E Deus nos dá isso de forma graciosa. Outra coisa, irmãos, ele diz ali no verso 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Mesmo antes de criar o mundo, irmãos. Aqui nós precisamos entender algo. Deus vive e opera propósitos eternos. O nosso Deus não está improvisando, irmãos. O que ele fez, o que ele faz, o que ele já fez no passado, o que ele fará no futuro, irmãos, é obra eterna. Já aconteceu na eternidade. O nosso Deus não vive de improviso. A criação, a redenção da humanidade, irmãos, são planos eternos e não improvisos aleatórios. Deus não é pego de surpresa. Deus não enviou o seu filho ao mundo e de surpresa viu que ele estava numa cruz. De surpresa viu que ele foi morto. Meu Deus, o que eu faço agora? Pelo amor de mim mesmo. Deus não é assim, irmãos. Ele é soberano sobre a história. A Bíblia diz que Cristo é o nosso Cordeiro antes da fundação do mundo, porque ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Deus não está improvisando, mesmo antes. Por isso que ele diz isso no verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nós somos escolhidos, eleitos por Deus antes da fundação do mundo. E o que ele fez, irmãos? Eu estou correndo aqui um pouco, porque você sabe que as lives no Instagram têm um certo período, um certo tempo. Mas o que Deus fez então, irmãos, antes da fundação do mundo? Primeira coisa, irmãos, que Paulo deixa claro é que Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. E essa escolha é baseada no seu amor, na sua bondade, na sua graça. Essa escolha é soberana de Deus. Ele escolhe, irmãos, nos escolhe, nós que somos crentes em Cristo. Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, aqueles que creram nele, se arrependeram de seus pecados. Deus escolhe o crente antes mesmo da sua vida se tornar realidade nesta terra, antes da sua existência terrena. Ou como gostamos de dizer e cantar muitas vezes, desde o ventre de nossa mãe. E essa escolha, irmãos, ela é maravilhosa pelo simples fato que ela é baseada em amor e misericórdia. Ela não é baseada naquilo que nós podemos fazer, nas nossas carências, irmãos. Muitas vezes nós, como seres humanos, queremos agradar outras pessoas, para que, desta forma, elas gostem de nós. Nós presenteamos outras pessoas para que elas se sintam não somente lisonjeadas ou agraciadas pelo nosso presente, mas para que elas possam também em algum momento nos retribuir. Para que elas entendam que nós fizemos algo por ela. Mas essa escolha de Deus, irmãos, essa escolha que Deus faz dos seus filhos antes da fundação do mundo é baseada em amor e misericórdia. Ou como nós gostamos de falar, graça. Graça de Deus, favor imerecido. Não vem de nós, é dom de Deus. Como Jesus Cristo disse, ele disse que o que para o homem era impossível, Deus tornou possível. E nesse contexto ele está falando de salvação. Muitas vezes nós pegamos esse texto para falar a respeito de milagres e não é o que o texto está dizendo. O contexto, se eu não me engano, está lá em Lucas 15, que ele fala também da parábola do filho pródigo, da dracma perdida. Se eu não me engano, é nesse texto, se não me falha a memória. Mas ele diz, o que para o homem era impossível, Deus tornou possível através de Cristo. Ou seja, nós não podemos alcançar a salvação pelos nossos esforços. Irmãos, por mais que isso talvez seja um clichê para você e que a gente fale isso muitas vezes, é de graça, foi nos dado gratuitamente, nós não merecemos. É importante reafirmar essas verdades, irmãos. Porque quem sabe tem muitas pessoas vivendo por aí uma certa religiosidade, um legalismo gospel. Tentando fazer coisas para Deus sem entender a salvação. Que ela não vem de obras, mas Deus nos dá salvação para as obras, para as práticas das boas obras. Sem entender que sem Jesus Cristo Deus considera as nossas obras, por melhores que sejam, trapos de imundícia.
Mas quando nós recebemos Jesus Cristo, nós somos preparados, capacitados para aquilo que Deus espera de nós. E aí sim nós podemos praticar as boas obras. Aí sim nós podemos crer em Deus e obedecer a Deus. Em nome de Jesus. Por isso que Paulo está louvando isso, mas você precisa entender. Deus está te dando um presente, ou Deus te deu um presente. Se você já creu em Jesus Cristo, entenda, você foi recebido como filho adotivo por Deus. E esse presente é maravilhoso, irmãos. Não há nada nesse mundo que se possa comparar. A presença de Deus vem habitar dentro do crente. Nós somos comprados por um alto preço. O sangue da cruz, o corpo de Cristo derramado naquela cruz. Nos unir a Cristo, irmãos, não foi um mero acaso, ou, como as pessoas dizem, é o destino. Nem mesmo, irmãos, uma decisão unilateral nossa. Quando nós nos achegamos a Cristo, irmãos, estamos vivenciando o chamado de Deus desde a eternidade em nosso coração. Ele está nos chamando. Se Deus está chamando no seu coração, você está sentindo, Ele está me chamando. E você está negligenciando nessa noite, meu irmão. Saiba de uma coisa, não resista ao Espírito Santo. Não resista ao agir do Espírito Santo. Se Ele está trabalhando no seu coração, te fazendo entender que você é falho, que você é pecador e que você precisa de Deus. Porque sem Deus nós nada podemos fazer, sem Jesus nós nada podemos fazer. Se Ele está falando isso ao seu coração, entenda, não recuse o chamado. Ouça a voz de Deus e vá em direção a Ele. Ele está de braços abertos. Não recuse isso, irmãos, porque esse chamado vem da eternidade. Deus está chamando os seus eleitos. Ele diz, não foi vós que me escolhestes, eu que escolhi a vós, para que vades então e deem fruto, e que o vosso fruto permaneça. Aí sim as nossas obras ganham apreço, digamos assim. Para que, irmãos, que Deus nos escolheu? Essa é uma pergunta importante. Para que Deus nos escolheu? Primeiramente, irmãos, Paulo diz que para sermos santos, ou seja, separados, povo exclusivo de Deus e de ninguém mais. Meu irmão, isso a gente precisa entender. Eu estava falando até alguns dias atrás na igreja. Santidade é crucial, irmãos, é essencial, porque significa viver em separação. Ou como Paulo diz em Romanos 12, não nos conformarmos com o andamento das coisas deste mundo. Não nos conformarmos com o que está acontecendo à nossa volta, irmãos. Não ignorarmos as coisas erradas que acontecem em nossa volta, mas principalmente em nossa vida. Nos achegarmos a Jesus Cristo, entendendo que nós somos falhos e que precisamos consertar. O crente precisa passar por uma transformação. Paulo mesmo diz, é de glória em glória. Transformados à imagem de Jesus Cristo de glória em glória. O crente passa por esse processo de purificação, de limpeza, de deixar para trás as velhas obras, a velha criatura, de glória em glória. Para isso, é a primeira coisa que ele diz. Segundo, irmãos, ele diz para vivermos diante dele sem culpa alguma. Ou seja, irmãos, mesmo que o mundo nos acuse, mesmo que Satanás nos acuse, mesmo que a nossa consciência, uma consciência pesada por causa do pecado, nos acuse, nós podemos viver diante de Deus, irmãos, de um Deus que quando nos olha, não vê os nossos pecados. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, irmãos, Deus olha para nós e vê Cristo crucificado. Quando nós entregamos a nossa vida e reconhecemos a nossa pequenez, as nossas falhas, e nós dissemos, Senhor, seja Senhor da minha vida. Eu não aguento mais ser escravo do pecado. Eu não aguento mais ser escravo de Satanás. Quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo nas nossas vidas, Deus nos olha como se estivesse olhando Jesus na cruz. Como se estivesse olhando o sangue derramado. Como se estivesse olhando aquele corpo humano sendo despedaçado. O Deus homem encarnado que habitou entre nós, despedaçado naquela cruz, humilhado. É isso que Deus vê. Por isso que Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Eu não vivo mais para mim mesmo. Como ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 14, o amor de Cristo nos constrange. Para que a gente deixe de viver para nós mesmos e passe a viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Graça, irmãos.
Todos os nossos pecados estão pagos. Nós não somos mais acusados. Romanos nos diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O salário do pecado, que era a morte, não está mais entre nós, não está mais sobre nós. Todos os nossos pecados foram pagos. Em nome de Jesus. É isso, irmãos. Por mais que o seu pecado te traga uma culpa, talvez um peso na consciência, nós devemos sim fazer guerra ao pecado e nos preocupar em não pecar, em evitar as tentações, enfim. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a culpa foi colocada sobre Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Não há mais condenação, irmãos. Ele quitou a dívida. Eu sempre gosto de usar o exemplo, irmãos, de uma conta bancária. Digamos que você estivesse no vermelho lá. De uma forma que você nunca poderia pagar. Pense nisso. Jesus Cristo foi lá e quitou a dívida. Mas ele não te deixou zerado, irmãos. Ele não nos deixa zerado lá na conta. Ele coloca crédito. É eficaz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus olha a partir deste momento para nós como filhos. E Ele vê Cristo crucificado, que está hoje à sua direita. E que um dia vem para nos buscar e nos livrar de uma vez por todas da presença do pecado. Aquilo que hoje nos traz culpa, talvez esse fardo, lutas que nós temos internamente, irmãos, que parece que nós nunca conseguiremos nos livrar. Talvez você esteja lutando com algum pecado, com alguma tentação, com algo que você tem feito de errado e não tem conseguido mudar. Saiba que Cristo nos capacitou para lutar contra o pecado. Mas principalmente, não há mais condenação. Nós não precisamos mais viver debaixo dessa escravidão. E ele diz assim: nós somos predestinados em amor. No final do verso 4 e no começo do verso 5. Nos predestinou para ele para sermos adotados como filhos. Em amor. Predestinar, irmãos, aqui é pré-determinar. Decidir de antemão, ou seja, irmãos, Deus nos escolheu para si mesmo de forma soberana. Para si mesmo de forma soberana. Não precisou consultar alguém. Foi de forma soberana. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque, como eu estava dizendo, ninguém merece ser salvo. Ninguém merece salvação. Em Romanos, Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo homem, irmãos, que rejeitou ao Senhor, que virou idólatra, adorador de si mesmo, começou a adorar estátuas, animais. É o que Paulo diz lá no início de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18. De certa forma, irmãos, antes de Cristo, nós precisamos entender a nossa condição. Nós tínhamos rejeitado Deus. Nós éramos inimigos. Nós estávamos distantes, irmãos, porque Deus se revelou na criação. Deus se revelou na nossa consciência. A lei está no coração, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Deus se revelou através do seu Filho. Mas talvez você ainda está rejeitando Ele. Talvez você ainda está adorando alguma criatura ao invés de adorar o Criador. Saiba disso, irmãos. Ele nos predestinou em amor, de forma soberana nos escolheu para Ele. Ninguém merece essa salvação, irmãos, e muito menos consegue salvar a si mesmo, como eu já acabei de dizer antes. Mas Deus, irmãos, com misericórdia, com bondade, com amor, com graça, decide nos abraçar, nos traz a Cristo, irmãos. Nos escolheu sem que em nós houvesse algum merecimento. Isso que é graça, favor imerecido. Você não tem nada para trocar. Você não consegue dar nada em troca. Você não consegue comprar, mesmo juntando todas as riquezas deste mundo, irmãos. Nada é mais valioso que o sangue de Cristo. Mesmo que você ganhe na loteria hoje, quem sabe? Deus abençoe você. Mas mesmo que você consiga juntar todo o dinheiro do mundo, você não consegue comprar a salvação, porque ela é de graça. Ela vem de Deus. Mas não quer dizer, irmãos, que ela é de graça, porque ela é de graça, que essa graça seja barata. Eu gosto muito do texto de Hebreus, no capítulo 2, em que o autor diz: o que será de nós, se negligenciarmos tão grande salvação? O que será de nós? O que?
Não faça pouco caso, irmãos. Não seja negligente com relação a essa salvação. O preço pago na cruz do Calvário foi muito alto, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Para que hoje, irmãos, nós pudéssemos ter certeza de salvação. Para que o próprio Deus viesse habitar em nosso coração. O preço pago na cruz do Calvário foi muito alto. Ele fala também, irmãos, de adoção. No verso 5 ele diz: nos predestinou para ele para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Adoção, irmãos. Esse é um termo interessante. Porque humanamente falando, irmãos, adotar e gerar um filho são coisas diferentes. São coisas bem diferentes, na verdade. Um filho gerado, irmãos, pode nascer sem a presciência, sem planejamento, digamos assim. Você pode ter um filho se você for casado. Amém? Se for casado. Você pode ter um filho a qualquer momento, pois você está em comunhão com a sua esposa ou com o seu esposo. Pode ser que aconteça algum deslize e ele venha sem ser planejado, digamos assim. Mas um filho por adoção, irmãos, não acontece sem querer. Ele não vem sem planejamento. Isso nós precisamos entender. Porque, irmãos, você precisa entender uma coisa. Hoje, segundo a lei dos homens, para adotar, irmãos, um casal precisa passar por vários processos legais, burocráticos. Precisa passar pelo sistema. Talvez você conheça alguma pessoa que já adotou alguma criança. Normalmente, irmãos, esse é um processo demorado, lento, com muitas e muitas especificações. Há uma avaliação das condições do casal, se eles conseguirão manter aquela criança, dar condições à criança que eles estão pretendendo. Um filho adotivo, irmãos, não chega a uma família de paraquedas, não chega sem querer. Você não está sentado no sofá dessa casa e daqui a pouco aparece um filho e você tem que ficar com ele. Não, irmãos. Não acontece por acaso. É necessário planejamento, é necessário correr atrás, passar por processos para adotar. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus fez a mesma coisa e usou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, o Filho gerado, não criado, gerado, para adotar os seus filhos pretendidos. Deus foi atrás, irmãos, e passou por todos os processos. O processo da salvação, o processo da redenção, de fazer com que Cristo encarnasse em forma de homem, passasse pelas mesmas aflições que nós passamos, entregasse a sua vida naquela cruz, morresse, ressuscitasse. Todo esse processo foi um processo legal, que nós chamamos de justificação. Deus veio atrás, irmãos, para adotar. Isso é maravilhoso, irmãos. Que Deus veio atrás e usou o seu próprio filho, irmãos. O seu até então único filho, para trazer para si muitos e muitos filhos. Deus pretendeu nos adotar, irmãos. Passou por todos os processos e nos trouxe para a sua família, através de Cristo. É com uma iniciativa, irmãos, soberana que Deus escolhe seus filhos. Por isso que nós chamamos de graças, e eu reitero isso. Agora, irmãos, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros juntamente com Cristo. Nós fazemos parte dessa família, irmãos. Agora todos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus. Diante de tudo isso, irmãos, diante desse amor, diante dessa graça, dessa misericórdia, dessa bondade, desse amor incondicional, irmãos, porque não está baseado em condições humanas. Deus não olha para o fulano e diz: ah, esse é bonitinho, vou. Ah, esse tem algo para me oferecer. Não, irmãos. Nós não tínhamos nada e Ele nos deu tudo. Ele pagou uma dívida que não era dele. Ele pagou a nossa dívida. Levou sobre si. Diante disso, irmãos, quem de nós, irmãos, pode agir com soberba? Quem de nós, irmãos, pode achar que há algum merecimento nisso? Se tudo é de graça, irmãos, não há merecimento. Quem de nós pode, com os olhos altivos e soberba no coração, irmãos, ensimesmado, quem de nós pode agir dessa forma? Nós não damos nada em troca, irmãos, nós não podemos comprar. Nós não tínhamos nem crédito com isso. Quem de nós pode agir dessa forma?
Nós precisamos entender essa graça soberana, irmãos, que nos adota, que nos traz para a família de Deus, através de Cristo Jesus na cruz. Eu quero que você entenda nessa noite, irmãos. Talvez você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu estou reafirmando as verdades da palavra de Deus. Mas se esse vídeo alcançar outras pessoas, irmãos, e você que está ouvindo, ainda não entendeu isso, saiba, Jesus Cristo pagou um preço. Basta apenas você entregar a sua vida. Você não precisa dar nada em troca. Talvez o mundo te ensinou, disse que você precisa fazer para receber algum merecimento. Talvez você está com alguma carência ou é uma pessoa carente. Muitas vezes faz coisas para receber atenção. Saiba que com Deus não é assim, irmãos. As obras têm uma importância muito grande. É só você ler o livro de Tiago, você vai entender. A fé sem obras é morta. Mas tentar ter obras, irmãos, que nos justifique antes de entregar a vida a Jesus Cristo e crer nele e se arrepender dos pecados, é inútil. As nossas obras são inúteis. Talvez você já ouviu falar, mas fulano é muito bom, fulano é legalzinho, não sei o quê. Fulano até é uma pessoa legal, mas ele só não tem Jesus, irmãos. Não tem Jesus, não tem nada. Sem Jesus nós não somos nada. A nossa vida só tem sentido quando Deus nos traz, através de Cristo, de volta para Ele. Aí sim nós passamos a ter uma vida com propósito. A nossa existência não é uma existência inútil, fútil. Em Cristo, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos eleitos. Em Cristo nós somos herdeiros, juntamente com Ele, de todas as promessas, de todas as bênçãos. Agora nós podemos buscar ao Senhor, irmãos, através de Cristo. Nós podemos buscá-lo e, enfim, ter uma vida com propósito. No verso 6, irmãos, para encerrar, Paulo diz assim: tudo isso, irmãos, tudo isso que a gente resumiu até agora, tudo isso que a gente falou até agora, Paulo resume no verso 6, no 6. Ele diz assim: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para louvor. Paulo aqui explica então, irmãos, que todo esse movimento de amor, esse encontro que o Senhor nos proporciona, toda essa misericórdia, irmãos, tem um objetivo muito claro: glorificar o nosso Deus. Por mais, irmãos, que a gente diga e entenda, porque isso é uma verdade, que Cristo morreu pelos nossos pecados, nós precisamos entender uma outra coisa, irmãos: que Ele também morreu para glorificar o nome de Deus. Quando Cristo estava entregando o seu Espírito naquela cruz, Ele estava glorificando ao nosso Deus. Com a sua vida, com o seu sacrifício, com a sua oferta de amor, de obediência ao Pai, Ele estava glorificando a Deus. Depois da ressurreição, irmãos, quando então nós recebemos o direito de sermos chamados filhos, essa nossa filiação, por causa do amado, glorifica o nome do Senhor. Hoje Deus tem uma família de muitos filhos, irmãos, por causa do primogênito, do primeiro que veio ao mundo, se entregou por nós. Em nome de Jesus. A nossa vida, irmãos, toda essa obra que Deus faz, tudo aquilo que Deus faz na sua vida, irmãos, se Deus está te colocando em evidência, se Deus está te abençoando, entenda, é para que você possa glorificar o nome dEle. Não é para glorificar a si mesmo. A gente canta uma canção: nada é para minha glória, nada é para minha glória. Se desprenda disso, irmãos. Se desprenda do seu ego. Se desprenda, irmãos, do seu eu. E entenda, nós precisamos viver para a glória de Deus, por causa do que Ele fez através do seu Filho. Ele deu a si mesmo por nós. Ninguém faria isso, irmãos. Ninguém faria isso. Como Paulo diz em Romanos: talvez alguém se animasse a morrer por um justo, mas por injustos, irmãos, por pecadores, por criminosos, é somente Deus. Quando Deus via seu Filho naquela cruz sofrendo, você precisa entender que do outro lado Ele estava olhando para pessoas que iriam rejeitá-lo, talvez por muito tempo, que até então estavam o ignorando. Aqueles que debochavam dele naquela cruz, cuspiam nele. Deus estava olhando para eles e, através de Cristo, vendo, derramando o seu amor sobre a humanidade. Você não precisa mais ser escravo.
Você não precisa mais se sentir rejeitado. Esse é o maior amor do mundo, irmãos. Essa é a maior graça do mundo, esse é o maior presente do mundo. Nada se compara a isso aqui. É para louvor da glória de Deus, irmãos, que Ele veio ao nosso encontro, proporcionou reconciliação, graça de graça, em nome de Jesus. Entenda, irmãos, eu acabei de falar, estou encerrando. Talvez você já seja crente em Jesus Cristo. Talvez você já entregou a sua vida. Mas talvez tenha pessoas que estão nos acompanhando, ou agora, ou nos acompanharão depois. Essa live vai para o YouTube, se Deus quiser, der tudo certo. Talvez a gente consiga alcançar pessoas que ainda não entenderam completamente, ou ainda não se entregaram ao Evangelho, ou ainda estão vivendo de aparência, ou estão vivendo uma vida baseada em obras, entenderam o Evangelho completamente errado. Talvez a gente alcance pessoas que ainda estão brigando, tendo uma luta interna, rejeitando a voz de Deus. Então, saiba de uma coisa. Talvez esse seja o último momento, a última chance, como nós cantamos. Talvez essa seja a última oportunidade. Não espere, não deixe para amanhã. Jesus Cristo está voltando. Ele já está bradando do alto dos céus, rasgando os céus. Ele já está vindo em glória para estabelecer a completude do seu reino. Nós precisamos estar prontos e preparados. Não rejeite a voz desse Deus que te chama para ser filho por adoção, com amor e graça e bondade. Em nome de Jesus. Eu quero cantar com você neste momento, meus irmãos, e orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há uns desejos seu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Sua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso.
Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Por isso que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. A misericórdia, graça e luz. A misericórdia, graça e luz. Pai, eu te agradeço, Deus, por essa misericórdia, por essa graça e por essa luz. Obrigado porque o Senhor iluminou o nosso coração, colocou em nós um coração de carne, retirou o coração de pedra. Hoje os nossos olhos te veem, Senhor. O Senhor não é Deus de longe, é Deus de perto. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que neste momento o Senhor alcance cada pessoa que está escutando essa live ou vendo esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, que teu Espírito ministre aos corações, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, Pai. Abra os olhos, Espírito Santo. Abra os olhos do coração, Deus, para que eles possam ver, para que eles possam enxergar, Senhor, esse grande amor, essa maravilhosa graça, essa misericórdia que lança fora todo medo, essa paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, acende a chama no coração, Pai. Em nome de Jesus. Nós já não somos mais escravos do pecado, não somos escravos do medo, Senhor. Nós não temos nem medo mais da morte, Pai. Porque nós temos vida, nós somos vivificados em Cristo. Nós nascemos de novo, Pai. Em nome de Jesus, se tem alguém, Espírito Santo de Deus, que ainda não presenciou isso, que ainda não viveu essa regeneração, Pai, que ainda não nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus trabalha no coração, para que eles possam entender que não há lugar melhor, que nós podemos colocar sobre Ti o nosso fardo, Jesus. Teu fardo é leve, é suave. Em nome de Jesus, Pai, alcança com o Teu amor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Eu oro por cada vida neste momento, Jesus. Onde quer que esse vídeo alcance, Pai. Se tem alguém aflito, alguém enfermo, Senhor, passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, Espírito Santo de Deus, visita neste momento com o Teu amor, com o Teu refrigério, com o Teu descanso. Que possamos nos encontrar em pastos verdejantes, assim como o salmista disse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, então, a sua casa, que Deus abençoe a sua família, o seu lar, seus filhos. Amém? Onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Ficamos por aqui, então, e até a próxima.